Vamos lá, queridos, meus amados irmãos, nós estamos a partir daqui numa porção que começa a engrossar o conteúdo em Romanos. Nós provavelmente já vimos muitas coisas que talvez você não tivesse visto antes e tenha aprendido coisas que não tenha aprendido antes até aqui, mas as coisas que nós veremos a partir daqui começam a mexer um pouco mais conosco, começam a quebrar alguns conceitos, a mudar algumas visões e a partir daqui, especialmente nós vamos começar a tangenciar assuntos, tocar em assuntos que chegarão a nos falar de uma doutrina muito importante, de duas doutrinas muito importantes para a fé cristã, as quais são a eleição ou a predestinação e também a perseverança dos santos. Estes últimos versos aqui do capítulo 8 tratam especialmente desse assunto, eleição ou predestinação. Na verdade, não é tecnicamente exatamente a mesma coisa, depois a gente vai explicar isso para os irmãos. E também a perseverança dos santos, o fato de que os santos continuarão até que fiquem completamente salvos, ou alguns chamam de preservação dos santos, tá? Enfim, embora nós não trataremos especificamente desses dois assuntos hoje. Hoje nós falaremos de algo que já vai tangenciar isso, mas eu já queria que você estivesse abrindo sua mente e seu coração. Nós temos bastante conteúdo hoje, então fique alerta aí, porque eu vou tentar ser o máximo possível direto. E eu sei que às vezes isso faz com que a gente perca alguma coisa, então se você já fica ligado, ligue 2, 3 vezes, 4 vezes, tá bom? Fica bem ligado, porque certamente haverá bastante coisa aqui para a gente meditar hoje. Hoje, nós estamos no capítulo 8, verso 28 de Romanos. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 8, verso de número 28 de Romanos. Eu já havia feito menção desse trecho na porção da semana passada, porque, na minha perspectiva, esse verso é um pivô. O apóstolo Paulo faz algumas construções assim. Ele tem alguns textos que servem tanto para findar o assunto antecedente, quanto para iniciar o assunto consequente, funcionando como um pivô, um mecanismo de ligação. E esse verso é um mecanismo de ligação, e ele próprio também é um conteúdo que abre-nos diante daquilo que virá e fecha aquilo que já estava indo até aqui. Ok, queridos? Capítulo 8, verso de número 28. Para que nós leiamos e saibamos em que contexto estamos, lembremos, estamos falando do Evangelho em Romanos. Do Evangelho que é transformação para todo aquele que nele crê. Nós estamos falando do Evangelho que é operado segundo a graça soberana de Deus, que alcança aqueles que Deus vai salvar. E aqui, especialmente no capítulo 8, Paulo está destacando sobre nós as informações sobre o Evangelho, a fim de que nós tenhamos tal segurança e tal confiança no Evangelho, que nada possa nos abalar neste mundo. Nós vimos inclusive aqui, no capítulo 8, a partir do verso 18, que Paulo começa a nos apresentar o assunto do sofrimento. Ele primeiro trata do sofrimento por si mesmo, mostrando que o sofrimento é algo que está sob o governo de Deus neste mundo e que não acontece de forma diferente de uma atuação soberana de Deus. Muito pelo contrário, o sofrimento ocorre porque Deus quis infligir sobre este mundo sofrimento, e este sofrimento geral tem uma característica pedagógica, disciplinadora, a fim de trazer os homens a Cristo. E vimos na semana passada que este sofrimento especificamente para com o cristão não é algo que acontece sem que ele esteja amparado. O sofrimento no cristão, o sofrimento daquele que está em Deus, é um sofrimento que acontece sob o amparo do Espírito Santo, é um sofrimento que acontece debaixo da ajuda do Espírito Santo e, sobretudo, dentro da vontade de Deus. Hoje, aqui,
especialmente tratando daquilo que desenvolve Paulo no verso 28, Paulo aqui vai nos mostrar que só pode ir tudo bem no meio do sofrimento, porque Deus chamou e Deus despertou o amor naqueles a quem Ele quis salvar. Paulo vai nos mostrar que, ao invés de o sofrimento acontecer, digamos, de modo ocasional, e Deus dar uma resposta eventual ao sofrimento, por exemplo, puxa, aconteceu alguma coisa ruim, então agora Deus vai dar um jeito de fazer isso se transformar em algo bom. Não, nós não vemos que é assim nesse texto. Nós veremos que, muito pelo contrário, veremos que Deus está orquestrando, olha a palavra que eu estou usando, Deus está orquestrando os sofrimentos. E aqueles que sofrem em Cristo sofrem para o seu bem. Na verdade, todas as coisas lhe ocorrem para o bem, inclusive o sofrimento. E nós sabemos que isso é algo que acontece conosco quando nós amamos a Deus e somos chamados por Ele, ok? Por isso o título nosso nessa noite é Tudo vai bem, certo? Abre esse texto comigo, 8:28 de Romanos, leiamos então. A palavra de Deus nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Escritura, né? Talvez você o saiba de memória. Talvez você nunca tenha alcançado toda a extensão dele. Mas olha o que o texto nos diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas? Não. Para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Neste texto, o apóstolo Paulo está nos dizendo que tudo vai bem, certo? E aqui eu preciso fazer pelo menos 2 perguntas ao texto, que eu acredito que nos ajudarão a entender melhor o texto, ok? E a primeira pergunta é: em que sentido tudo vai bem? Como assim tudo vai bem? É isso mesmo que acontece conosco, nas nossas vidas, em todas as ocasiões, todas as circunstâncias vão bem? Você está bem agora? É assim que você se sente bem? Provavelmente, neste momento, talvez não. Talvez circunstancialmente não. Mas tudo vai bem em que sentido? No sentido de que os sofrimentos presentes cooperam para o bem designado por Deus, especialmente o nosso bem eterno. Este texto diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se a gente observa o contexto no qual Paulo está falando isso, Paulo fala no verso 18 que nenhum dos sofrimentos presentes podem se comparar à glória que a nós há de ser revelada. Em que sentido, então, todas as coisas, queridos, vão bem? Não no sentido imediato, em que nós analisamos as circunstâncias aqui e agora, mas no sentido da concorrência dessas circunstâncias. Para que estas circunstâncias cooperam? Qual é a finalidade deste sofrimento? Em que estes sofrimentos redundarão? Em que redundarão, queridos? No bem destinado por Deus para nós, especialmente no bem eterno, queridos. Ok? Certo? Estamos juntos? Então observemos cada palavra aqui dessa porção. Primeiro ele diz, sabemos. Isto é algo importantíssimo de você saber, querido. É algo que você precisa não apenas aprender teologicamente, entender o significado bíblico disso, mas é importante que você aprenda isso existencialmente, queridos. Que isso seja algo que encha a sua alma, que você entenda o sentido no qual todas as coisas cooperam para o seu bem, no meio de qualquer tribulação que você esteja. É importante saber isso. Paulo está dizendo, nós sabemos isso. Mas todos os cristãos,
mesmo os que são chamados e que amam a Deus sabem disso? Talvez não. A gente vê na própria experiência de Jó, que Jó não sabia. Jó era alguém chamado por Deus, Jó era alguém que amava a Deus, mas Jó não sabia existencialmente como aquelas circunstâncias terríveis poderiam cooperar para o seu bem, especialmente para o seu último bem. Portanto, alerte-se aqui. Preste atenção para saber, para entender, para guardar na mente e para permitir que isso desça à sua alma. Primeira coisa importante, sabemos. Sabemos o que, queridos? Que todas as coisas. E é claro que nesse contexto aqui, a ênfase de Paulo recai sobre as coisas ruins, na verdade. Ele vem falando de aflições, ele vem falando de tribulações, de angústias. Ele ainda falará e descreverá angústias diversas e problemas diversos ao final. Portanto, a ênfase de Paulo aqui, todas as coisas, é inclusive todas as coisas ruins. Especialmente, todas as coisas que aparentam serem ruins. Imagine uma engrenagem, queridos. Não olhe só para a engrenagem que está sendo movida neste momento aqui agora. Olhe para outra engrenagem na qual ela toca, que toca na outra engrenagem, que toca na outra, que toca na outra, até que no fim o processo está completo. Entende? Todas as coisas cooperam para o bem. E essa expressão cooperam para o bem é uma expressão curiosa, porque ela fala daquilo que hoje nós muito ouvimos falar no ramo empresarial, né, administrativo. Sinergia. Alguém já ouviu falar de sinergia? Já ouviu falar de sinergia? Nunca ouviu falar, pastor? Tonergon é o verbo grego para trabalho, ergon, ou ergos. E sine é a conjunção grega para conjunto. A ideia do verbo grego que Paulo tem aqui, sinergeo, é a ideia de tudo trabalhar junto, ao mesmo tempo, facultando que as forças de cada situação se complementem e sejam mais poderosas que cada uma sozinha. A ideia de que cada circunstância da nossa vida, somadas umas às outras, farão que nós possamos chegar a ser aquilo que Deus designou para nós, queridos. Todas as coisas trabalham juntas. Uma dor e um sorriso estão sendo arquitetados por Deus, estão sendo instrumentalizados por Deus, para que nós cheguemos a ser aquilo que Ele designou a nós, e para que especialmente nós cheguemos à glória que Ele mesmo destinou a nós. Há uma cooperação de todas as coisas. Ok? Estamos juntos? Observe. Toda dor, toda luta, toda doença, todo acidente, cada lágrima, cada perda, cada noite em claro, até mesmo a morte, todo acontecimento que se abate sobre o cristão como onda violenta, cooperará para o seu bem último, a sua salvação e para a glória de Deus. Toda dor, toda lágrima, todo sofrimento, toda doença, toda perda, queridos, cada uma dessas circunstâncias, até mesmo a morte pela qual nós passaremos, o modo como nós morreremos, o que Deus designou para nós, cada uma dessas coisas, cada onda que violentamente se abate sobre nós, cada circunstância dessa, cooperará para o nosso bem. No livro de Jó, no capítulo 42, versos 1 e 2, e verso 5, temos Jó dirigindo-se e falando. E disse Jó ao Senhor. O que diz Jó ao Senhor? Depois de Deus se ter revelado a ele, depois de ele ter passado por todos aqueles acontecimentos, sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. E no verso 5 ele diz: eu te conhecia de ouvir,
agora meus olhos te veem. Jó entende que cada uma daquelas aflições, a morte de seus filhos, a perda de seus bens, a afronta de sua esposa, a doença pela qual ele passou, no final, só no final, Jó entende o quê? Isto é incidental, isto é ocasional. Deus veio intervir depois de que aconteceu para dar um jeitinho na bagunça que o diabo fez? Não, queridos. Isto é propósito, desígnio, plano, projeto. Com que finalidade? Diz o texto de Romanos 8, 28. Para o nosso bem. Há um hino antigo de William Cowper. Nós ainda não temos uma tradução oficial para desse hino para português, mas ele diz mais ou menos assim: misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha sobre um temporal, o vento e o mar são seus, está no oculto a trabalhar, tão hábil sem falhar, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Na segunda estrofe ele diz assim: ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai, por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça há de suster-te. Por trás do teu penoso agir verás o seu poder. Amém? E no coro ele diz: meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei, confio em ti. Em que sentido tudo vai bem, queridos? Tudo vai bem, porque todas as coisas estão cooperando para que Deus cumpra os seus desígnios eternos sobre nós. Não há nada que aconteça conosco, queridos, e não há nada mais confortador no meio do sofrimento. Saber que toda esta é uma operação de Deus em nós, que cremos nele. Isto é extraordinário. Amém, queridos? Todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem, queridos? Para quem tudo vai bem? Quais são as pessoas para as quais todas as coisas cooperarão para o bem? Inclusive o bem eterno, a glória eterna, são todas as pessoas? Não são todos os homens. São quem, queridos? São os que amam a Deus e são chamados por Deus. É o que diz a parte B do verso de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem, queridos? Daqueles que amam a Deus, e ele descreve mais ainda dizendo: aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Certo? Então, eu quero fazer algumas considerações aqui. Quais são as considerações que eu quero fazer, queridos? Primeiro, esses dois qualificativos, os que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito, não são qualificativos excludentes. Ah, se eu amo a Deus, todas as coisas irão bem. Ou, mesmo que eu não tenha sido chamado por Deus. Não, não é isso. Ou, eu sou chamado por Deus, mas eu não amo a Deus. Também não. Esses são qualificativos que acontecem ao mesmo tempo. Para quem todas as coisas irão bem? A primeira coisa importante é que não se tratam de qualificativos naturais, queridos, que possam ser adquiridos por pessoas e que devem acontecer conjuntamente. Ok, queridos? Então, preste bastante atenção. Paulo está usando aqui uma expressão. A primeira expressão que Paulo usa é quanto a amar a Deus. Certo? Façamos algumas considerações sobre o que é o amar a Deus especificamente, então. Ok? Estamos juntos? Estamos juntos? Primeira coisa importante: amar a Deus é um dever de todos os homens. Deus nos fez conforme a sua própria imagem. E o que todos os homens deveriam fazer era render a Deus louvor e glória, ter a Deus como seu tesouro, sua alegria, seu prazer, seu fim último, obedecê-lo e amá-lo.
Contudo, queridos, nós vemos inclusive, nós vemos inclusive que o próprio Senhor Jesus vai designar que este é o maior de todos os mandamentos. Contudo, nós sabemos que ninguém ama naturalmente a Deus. Ninguém ama naturalmente a Deus. Nós já vimos no texto de Romanos, capítulo 3, verso de número 11, que não há ninguém que busque a Deus, muito menos amá-lo. Vemos que o estado do homem caído em pecado, ele pode até considerar Deus, ele pode até ter alguma apreciação pela religião, mas amar a Deus de fato e buscar a religião por Deus em si mesmo, isto não é o que acontece com os homens. Amar a Deus, portanto, não é algo natural. Ninguém ama naturalmente a Deus, queridos. Ok? Ninguém ama naturalmente a Deus. Amar a Deus como Deus merece. Entregar a Deus o que lhe é devido. Responder a Deus à altura da sua glória, da sua dignidade, da sua beleza. Não há ninguém. Se as pessoas não amam a Deus naturalmente, ou melhor, se as pessoas não buscam a Deus naturalmente, muito menos amam a Deus. Ok, queridos? Muito menos amam a Deus. O que mais é importante considerarmos sobre amar a Deus? Deus mesmo inicia uma profunda mudança interior no homem para que o homem possa começar a amá-lo. O amor que o homem tem por Deus só pode acontecer quando Deus inicia uma profunda mudança interior, e é o que nós vemos no texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. No capítulo 30, verso 6 de Deuteronômio, Moisés nos diz o seguinte: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Quando o homem pode responder em amor a Deus, queridos? Quando Deus circuncida o coração, quando Deus transforma o coração, quando Deus opera nova vida no coração. Fora desta operação de Deus, queridos, ninguém pode realmente amar a Deus. E por isso, o nosso amor a Deus é consequente, queridos. O amor do homem a Deus é sempre uma consequência do fato de Deus nos ter amado primeiro e ter transformado o nosso coração. O livro de 1 João, capítulo 4, verso 19, nessa epístola o apóstolo João diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, queridos. Ok? Então consideremos aqui, primeiro, em respeito ao amor. Amar a Deus é um dever de todos os homens. Ninguém ama a Deus naturalmente. Nosso amor a Deus é consequente, porque Deus mesmo inicia essa mudança interior em nós. Ok, queridos? Certo? Não pense o homem natural. Não pense aquele que não nasceu de novo, que ele ama a Deus. Meus irmãos, a gente pode até ter algum certo sentimento universal, aquela coisa mística, né? Mas o compromisso do amor de entrega, o compromisso do amor de obediência, o compromisso do amor onde nós nos deleitamos no objeto amado e o queremos acima de tudo, não, irmãos. O mais comum é que nós tremamos diante de Deus. E hoje nós vivemos num tempo em que sequer o temor a Deus que lhe é devido, os homens prestam, ok? Eu fiz algumas considerações sobre o amar a Deus. Mas então, o que é amar a Deus? O que seria amar a Deus? Já que o amor a Deus é um mandamento, é um dever de todos os homens, já que o amor a Deus não é algo natural, já que o amor a Deus é Deus que o inicia em nós, e já que o amar a Deus é uma resposta nossa, o que seria então essa resposta? O que seria esse de fato amar a Deus? Eu quero usar uma descrição que John Piper faz, eu gosto muito dessa descrição. Já ouvi essa descrição do John Piper em diversos de seus textos, e a descrição dele vai mais ou menos assim, traduzindo: amar a Deus, em essência, observe, é desejá-lo
considerá-lo seu tesouro, honrá-lo, satisfazer-se nele e admirá-lo em si mesmo, em e além de seus dons. Olha a profundeza disso. Desejá-lo. Quem ama, deseja, queridos. Quem ama, deseja. Quem ama tem vontade de estar perto. Eu me recordo, assim que eu comecei a namorar com a minha esposa, ela foi para um retiro, não me recordo agora se de jovens, não lembro agora, certamente de jovens, ela era jovem, né? E irmãos, naquela semana, né, eu apaixonado ali por ela, como aquela semana demorou muito, irmãos, o que é aquilo? O desejo de estar perto, sabe? Demorou demais, uma semana, eu não sei computar quantas 800, 900, 1000 horas teve aquela semana. As horas se estenderam muito. Desejo. Considerá-lo seu tesouro. Queridos, eu gosto muito dessa expressão que a gente geralmente não a tem em português, treasure, entesourar, fazer como se fosse o seu tesouro. Considerar Deus a sua riqueza, seu bem, sua maior propriedade, tudo o que você realmente tem. Honrá-lo. Quem ama a Deus tem o desejo de honrá-lo, de fazer seu nome grande, satisfazer-se nele. Queridos, quando nós descobrimos quem Deus é, quando o Senhor Deus, Ele próprio circuncida o nosso coração, nós encontramos toda a satisfação que nós buscávamos fora de Deus, sendo saciada nele. E nele nós encontramos a saciedade da nossa alma. Admirá-lo. Queridos, aquele que ama observa para contemplar a beleza. Aquele que ama gosta de olhar, gosta de ver, gosta de observar os detalhes. E aquele que ama a Deus admira-o. E todas essas coisas, não por causa das coisas que Deus faz, mas em si mesmo. Nós desejamos, consideramos o nosso tesouro, honramos, nos satisfazemos nele, em si mesmo, ou seja, nele mesmo, não por causa de nenhum bem que Deus nos dê, embora também nos bens que Deus nos dê. Sim, nós nos satisfazemos, nos alegramos na salvação que Deus nos dá, mas nós não nos alegramos por causa dos céus. Nós iríamos para o inferno com Deus, se Deus fosse para lá. Lá seria o céu. É por causa de Deus, não por causa dos dons de Deus. Entende o que é amar a Deus? Dá para entender? É isso aqui, queridos. É fazer dele o seu tesouro, é honrá-lo, é desejá-lo, é saciar-se nele, admirá-lo em si mesmo. Isso é amar a Deus. Isso o homem natural nunca faz. Aquele que não nasceu de Deus nunca ama a Deus deste modo aqui. Eu lembro de minha própria experiência, começando a trilhar, a palmilhar as Escrituras, e começando a trilhar uma jornada em direção a Deus. Eu não tinha dimensão disso aqui, queridos. Sabia que existia um Deus, mas eu não tinha essa dimensão aqui. Mas quando o Senhor Deus vem e circuncida o nosso coração de pedra, transforma-o num coração de carne, Deus nos dá afetos por Ele mesmo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus está derramado em nosso coração. E aqui pelo menos duas acepções. Deus nos faz experimentar o seu amor, e Deus nos dá amor, porque Ele é amor. E qual é a consequência do amar a Deus, queridos? E nós sabemos se nós amamos a Deus, especialmente pela consequência do amar a Deus. Qual é a consequência do amar a Deus, queridos? Como identifico se amo a Deus? Pela consequência. E qual é a principal consequência do amor a Deus, queridos? Quem sabe? Quem sabe?
Quem chuta? Obediência. Amamos a Deus? Obedecemo-lo. O Senhor Jesus diz em João capítulo 14, verso 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Perceba a ordem aqui, queridos. Não é guardem os meus mandamentos para me amarem. É se vocês me amarem. Sim, queridos. Vocês desejam me honrar. Vocês desejam ver a minha glória. Vocês almejam a minha beleza e por isso querem ser semelhantes a mim. Por isso vocês guardarão os meus mandamentos. Percebe que aqui desfaz-se a religiosidade? Percebe que aqui desfaz-se o farisaísmo e o legalismo? Por quê, queridos? Porque o amor é algo que acontece de antemão e cuja consequência é a obediência. E se não há obediência, o que eu posso entender? Não há o fruto que testifica do verdadeiro amor a Deus. Guardo os mandamentos a fim de não difamar o nome da glória de Deus que está sobre mim. Quando eu amo a Deus, queridos, eu temo não frustrar os mandamentos de Deus, porque eu sei que o nome de Deus está sobre mim, eu quero honrar esse nome. Eu guardo os mandamentos por encontrar mais deleite e alegria em Deus que nos prazeres pecaminosos. Quando eu amo a Deus, queridos, eu sei que a minha satisfação está nele. E mais que os prazeres do pecado, que há prazeres sim no pecado, mas mais prazeroso que o pecado é o prazer de deleitar-se em Deus e de cumprir os seus mandamentos. Eu guardo os mandamentos porque eu sei que Deus se alegra neles e Deus os desenhou para o meu bem. Quando eu amo a Deus, eu entendo o quanto Deus me ama e que Ele não pede nada de mim que não será para o meu próprio bem, para me preservar pelo seu cuidado, pela sua generosidade para comigo, porque Ele me quer bem. Então eu guardo os mandamentos, queridos, porque eu sei que Deus se alegra, e eu sei que Deus está fazendo isso para o meu bem. E sobretudo, eu sinto tristeza, abatimento, vergonha e arrependimento quando não obedeço os seus mandamentos, mesmo que não aconteçam más consequências sobre mim. O cristão, quando ele quebra os mandamentos de Deus, porque ele vai quebrar esses mandamentos de Deus, ele vai pecar contra Deus, mas quando ele quebra os mandamentos de Deus e ele peca contra Deus, queridos, ele não se arrepende porque aconteceu uma coisa ruim sobre ele, porque vieram consequências más. Não, ele se entristece, ele se abate, ele sente vergonha e ele se arrepende, porque ele ama a Deus. Entende? Certo? Por isso, queridos, sim, é óbvio, se nós amamos a Deus, nós nos deleitamos, nós nos alegramos, nós o temos como nosso tesouro, nós queremos ver a sua beleza, a sua glória, a sua majestade. E o que testifica que de fato nós amamos a Deus? Nós obedecemos os seus mandamentos, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que para nós isso não era pesado. O Senhor Jesus disse que nos daria um fardo leve. E para aqueles que estão em Cristo, sim, queridos, não é pesado. É um fardo, com certeza, mas não é um fardo que nos sobrecarrega. Muito pelo contrário, nós temos prazer em honrar a Deus, obedecendo-lhe. Ok? Para quem todas as coisas vão bem? Para aqueles que amam a Deus. Este amor a Deus não iniciou-se em nós não temos isso originariamente, não é próprio de nós. O máximo que o homem tem é uma caricatura disso por meio da religião. Este amor a Deus só se inicia em nós por obra do próprio Deus, vindo em nosso coração, iniciando uma obra do Espírito em nós, onde Ele nos mostra o quanto Ele nos ama, e a partir daí Ele começa a despertar em nós amor a Ele. Um amor onde nós desejamos ver sua face, contemplar sua beleza, honrar o seu nome, agradá-lo, deleitarmos-nos nele, satisfazermos-nos nele, vivermos para ele.
E como isso se testifica? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Quando nós nos arrependemos em tristeza, em pranto, quando pecamos contra o seu nome. Entendemos isso? A partir disso aqui é possível a gente entender. Amamos a Deus ou não amamos a Deus? Observe os frutos que há na sua vida. Observe os frutos quanto a observar os mandamentos da palavra de Deus. Observe os frutos de contrição e arrependimento quando nós pecamos contra Deus. É isso que testifica, queridos, que de fato nós amamos a Deus. Ok? Estamos juntos? Mas há uma outra questão importantíssima. Porque se nós fôssemos considerar apenas a luz do nosso amor a Deus, isso seria instável, porque o nosso amor, embora já exista, não é perfeito. Ele é instável. Não pense o cristão que nós amamos a Deus em todo o tempo, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Isso não é verdade. Nós somos instáveis. Somos variáveis. Mas para que essa segurança aqui, queridos, de que todas as coisas cooperassem para o nosso bem, não ficasse arraigada, enraizada, firmada em palha e feno, que somos nós, Deus nos diz que, além de amar a Deus, uma outra característica deste, que está seguro nessa promessa, é que Ele é chamado por Deus, queridos. Para quem tudo vai bem, para aquele que é chamado por Deus, os que são chamados por Deus. Essa é uma expressão que talvez você não entenda bem, agora preste atenção, abra o seu ouvido, porque isso aqui é importantíssimo de você entender. Na Escritura, existe a palavra chamado ou vocacionado, essa expressão, ela acontece para fazer menção de uma convocação feita por Deus, competente para tomar parte em algo. Deus chama ou Deus vocaciona para fazer alguém tomar parte em algo. E Paulo usa essa expressão em alguns sentidos. Por exemplo, ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo, vocacionado para ser apóstolo. Deus o chama, e esse chamado de Deus é competente para fazer Paulo tomar parte no apostolado. Inclusive, esse é um dos argumentos mais fortes de Paulo, porque Paulo não andou com os discípulos, Paulo não esteve durante o ministério terreno de Jesus, mas Paulo diz: Jesus, Deus me chamou, Ele me vocacionou. Sim, ele não tinha provavelmente não, certamente as insígnias terrenas que poderiam validar ele na condição de apóstolo, mas ele diz: Deus me chamou. O que é o chamado de Deus? Uma convocação. Deus diz: Paulo, vem. Uma convocação de Deus competente para fazer Paulo, então, tomar parte em algo. Mas há um modo de falar do chamado, que não é o chamado para algo específico, como vocação pastoral, ou o chamado, por exemplo, para ficar, Paulo vai falar isso no capítulo 7 de 1 Coríntios, um chamado para ficar sem casar-se, no celibato. Mas tem um chamado específico, que é este chamado de que Paulo está tratando aqui. É o chamado específico para a salvação. E é o que nós chamamos de chamado eficaz. Quando Deus chama eficazmente alguém para a salvação. Especialmente uma convocação ou chamado para a salvação em Cristo Jesus. E aqui eu preciso fazer duas diferenças. Há o chamado geral à salvação e há o chamado eficaz à salvação. O chamado geral à salvação é a exposição, a pregação do Evangelho a todos os homens, a quem Deus ordena que se pregue. Mas existe um chamado eficaz, por meio do qual, dentro desse chamado geral, Deus, individual e particularmente, chama-nos para si mesmo. Estão comigo? Existe o chamado geral à salvação, que é a exposição da pregação do Evangelho para que todos ouçam. É o que eu estou fazendo aqui enquanto prego. E existe o chamado eficaz,
que é Deus, enquanto eu estou fazendo aqui isto, quanto prego, Deus particularmente, individualmente, diretamente, por CPF, chama o indivíduo para si. Entende? Isso acontece dentro do chamado geral, mas é distinto do chamado geral. E a gente percebe, por exemplo, vemos falar sobre o chamado geral em Mateus 20:16 e 22:14, quando o Senhor Jesus diz: muitos são chamados. Mas já fica uma evidência do chamado específico aqui, eficaz, quando Jesus diz: mas poucos são escolhidos. Há um texto que nos ajuda a entender bem esse chamado eficaz. Há dois textos, eu quero que você abra comigo nesses dois textos. O primeiro deles é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. Abra aí. E você já vá abrindo também em Atos. São 3 textos, na verdade. Não, são 2. 2 Tessalonicenses 13, 14. E 1 Coríntios... Calma, não vamos fazer o seguinte, queridos. Dada a hora, vamos para 1 Tessalonicenses. Só 2 Tessalonicenses mesmo. Havendo tempo, eu então exporei o texto de 1 Coríntios, tá bom? Observe o que a palavra de Deus nos diz aqui. O apóstolo Paulo nos diz assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. A palavra de Deus nos diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Aqui Paulo está falando da eleição, ou predestinação, não é nosso assunto hoje. Mas essa eleição e predestinação estão diretamente ligadas à vocação. E Paulo continua dizendo: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito pela fé, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. A expressão de Paulo aqui é de que, primeiro, o chamado está vinculado, ele é consequente à eleição. E segundo, o chamado acontece por causa do Evangelho, por meio do Evangelho. E o que Deus faz por meio desse chamado, queridos? Deus próprio nos traz a si, para nós alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama. Há um texto em Atos 16, 14, que diz que havia muitas mulheres ali, algumas mulheres, quando Paulo está pregando num determinado ribeiro, onde as mulheres ficavam, se reuniam ali para oração. E o texto bíblico diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. Olha que coisa curiosa. Havia algumas mulheres. E o Senhor abre o coração de quem? De Lídia. Deus chama eficazmente a Lídia. Olhe, observe o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 22. Paulo aqui está falando sobre a pregação do Evangelho. Paulo aqui está falando que os homens não entendem a pregação do Evangelho. Os homens não compreendem, os homens ignoram a pregação do Evangelho. Isto é, na verdade, a reação natural do homem natural, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. E Paulo vai dizer a partir do verso 22, observe bem, capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele diz assim: os judeus, vamos voltar aqui no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é loucura. É algo que, considerado apenas pelos meios naturais, o homem não vai analisar e dizer: puxa, que coisa extraordinária. Por quê, queridos? Porque os entendimentos dos homens estão embotados.
Eles escondem o sol com a peneira. Eles querem ignorar a Deus de fato. E Paulo continua dizendo: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. E o que nós pregamos? Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, no chamado geral aos homens, como os homens respondem ao evangelho? Os gregos, os romanos, eles dizem: cara, que palavra sem sentido que você está dizendo. Isso não está nada afinado com os nossos sábios filósofos. Os judeus vão dizer: que é isso? Um escândalo. Um Messias crucificado? Isso é um escândalo. Aquele que for crucificado no madeiro é maldito. No meio do chamado geral, queridos, a resposta dos homens ou é loucura, é ignorância contra o evangelho, é desprezar o evangelho. Mas o que Paulo diz? Paulo diz no verso 24: mas para os que foram o quê, queridos? Chamados. Para os que foram chamados, quando nós ouvimos o milagre da pregação do evangelho, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Percebe nesse texto que há um chamado geral? No meio do chamado geral, os homens ouvem o evangelho e o ignoram. Mas para aqueles que foram chamados, o que é Cristo, o que é o evangelho? É o poder de Deus e a sabedoria de Deus, queridos. Isto é extraordinário. Deus chama pelo nosso próprio nome. E pregando um sermão sobre Zaqueu, falando sobre o chamado eficaz, Charles Haddon Spurgeon diz algo que eu quero citar para os irmãos. Ele diz assim: na árvore também estavam os garotos, na árvore em que estava Zaqueu. Porém, não havia a menor dúvida acerca da pessoa que foi chamada. Foi Zaqueu, desce depressa. Quantas pessoas não havia naquela rua ali, queridos? No meio daquela multidão. Quantos não havia? Deus olha para o mais improvável. O cara em cima de uma árvore. Por que o cara estava em cima de uma árvore? Porque a multidão já havia tomado a rua. Ele certamente não era o cara mais perto de Jesus. Ele certamente não era o cara que chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus vai em direção a ele. E ele continua dizendo: a Escritura menciona outros chamados. É dito especialmente porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Observe que esse não é o chamado eficaz a que se referiu o apóstolo quando disse: e aos que chamou também justificou. Existe um chamado geral que muitos homens, ou melhor, todos os homens recusam, a menos que venha acompanhado do chamado pessoal, particular, que nos faz cristãos. Vocês mesmos podem dar testemunho que foi o chamado pessoal que lhe trouxe ao Salvador. Talvez foi algum sermão que lhe conduziu a sentir quem vocês eram. Sem dúvida, uma das mais pessoas a quem Deus estava se dirigindo. O texto talvez foi: tu és Deus que me vê. E o ministro pôs uma ênfase especial na palavra me, de tal forma que pensaste que o olho de Deus estava posto sobre ti. E antes que terminasse o sermão, pensaste que viste a Deus abrindo os livros para te condenar, e teu coração sussurrou: ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Talvez estejas empoleirado numa janela ou de pé junto à multidão, no corredor, porém, tiveste a sólida convicção de que o sermão foi pregado para ti e para ninguém mais. Não é assim que acontece esse chamado eficaz? A gente está no meio de uma multidão, de repente, meus queridos, a palavra de Deus vem só a nós, assim, profundamente na nossa alma. Os céus se abrem, a gente já ouviu falar de Deus, a gente já leu a Bíblia até, a gente até já ouviu falar de um tal de crucificado, mas de repente, queridos, pela pregação do Evangelho, cai as escamas dos nossos olhos, a gente ouve a nossa voz sendo chamada, a gente sente o temor do juízo de Deus, e a gente vê a beleza da cruz de Cristo. Embora aqui Spurgeon tenha usado a ilustração de Zaqueu,
Eu particularmente acredito que a melhor ilustração é a ilustração de Lázaro. O chamado eficaz é semelhante a quando Cristo chama Lázaro, queridos. Lá o Senhor Jesus estava no cemitério. Ele poderia ter gritado, simplesmente, sai para fora! E todos os mortos sairiam para fora. Imagine a cena, né? Aquele monte de morto saindo da sepultura. Mas Jesus dirige-se a um homem. E o que ele poderia fazer? Nada, ele estava morto. Como ele vem à vida? Pela voz que trouxe o mundo à existência. Pela voz que disse, haja luz. Essa mesma voz disse, Lázaro! Ah, queridos, e nós ouvimos a nossa voz e em um momento Deus nos chama. Isso nos faz tremer de baixo a cima. Descortinam-se coisas que nós jamais vimos. E aquilo que nós nunca ouvimos, a voz de Deus, agora se faz audível com o som do nosso nome. Deus nos chama. Que rocha há nisso, queridos. Que segurança há nisso. Que fundamento que se estabelece nisso. Deus quem nos chamou para si mesmo. E o seu chamado produziu aquilo que ele mesmo quis, a vida em nós. Lembra da ordem da salvação? A ordem da salvação. Primeiro Deus elege, depois Deus envia a redenção pelo seu Filho, então Deus nos chama. Está entendendo o que é o chamado? Em algum momento da nossa vida, por meio do Evangelho, Deus nos chama, irmãos. E o que o chamado de Deus faz? O chamado de Deus gera nova vida. O chamado de Deus nos justifica. O chamado de Deus nos adota na família de Deus. Consequentemente, também nós somos santificados. Nós perseveraremos até o fim. E por fim seremos glorificados. Isso tudo é a nossa salvação. O chamado diz respeito a essa etapa da nossa salvação, quando se inicia em nós aquilo que Deus havia previsto na eternidade. Amém? Entendeu? Entendeu isso? Preste atenção. Sob o que estamos firmados, queridos? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Porque Deus nos chamou. Você ouviu a sua voz. Seu nome foi dito pelos lábios do Altíssimo. E então, a partir daí, você passou a amá-lo. E mesmo com dificuldades de segui-lo, e mesmo muitas vezes em arrependimento e tristeza por causa do seu pecado, você o ama. E você o segue. Então, se nós amamos a Deus e vemos as evidências disso, se nós reconhecemos que fomos chamados por Deus, queridos, tudo vai bem. Amém? Aleluia. Quero fazer algumas considerações finais, à luz de tudo que vimos até aqui. Primeiro, seja grato a Deus por tê-lo chamado à vida poderosa e eficazmente. O início extraordinário da nossa vida cristã, queridos, começou em Deus. A nossa vida cristã começou em Deus. Começou quando Deus, semelhante a Lídia, Deus quis abrir o nosso coração. Deus nos chamou pela pregação do Evangelho. Caíram-se escamas dos nossos olhos. Caiu o agravamento do nosso ouvido e nós ouvimos. Nós só devemos a Deus gratidão. No final das contas, de joelho, todo crente é um calvinista. Porque eu nunca vi um crente orando, Senhor, obrigado pela salvação que eu realizei pela minha fé. Não. Eu sempre ouço crentes orando. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim. E eu sei o que seria perdido eternamente. Amém? Seja grato, queridos. O chamado de Deus a nós começa a produzir aquilo que Ele espera de nós, o amor a Ele. E aqui eu quero fazer uma
a seguinte consideração, observe bem. Se preferimos pornografia, se preferimos o sexo antes do casamento ou fora do casamento, e perseveramos nisso insistentemente, não amamos a Deus. Se preferimos os lucros desonestos e somamos ano a ano, porção sobre porção, o nosso tesouro sem nos constrangermos, não amamos a Deus. Se não nos constrangemos com o mandamento de fazer discípulos, e pouco nos importa a edificação de nossos irmãos e a salvação dos perdidos, não amamos a Deus. Se odiamos o nosso irmão, o difamamos, desonrando o seu nome, o agredindo com palavras ou fisicamente, sem quer que buscamos arrependimento, não amamos a Deus. Simples assim. Certo, irmão? Há de florescer em nós, consequentemente, pelo ato de Deus nos ter chamado, um amor a Ele, e esse amor a Ele redundará na obediência aos seus mandamentos. Não estou dizendo que o cristão não possa incorrer nessas questões, mas se isso acontece de modo insistente, impenitente, sem arrependimento, sem confissão, se você ofende o seu irmão e você não se sente constrangido, você não ama a Deus. E essa promessa não é para você. Entende isso, querido? Eu acho importante dizer isso, para que nós não nos asseguremos falsamente. A Sagrada Escritura muitas vezes nos chama que nós nos julguemos a nós mesmos, pelas árvores, pelo fruto, conhecereis a árvore. Sim, não seremos perfeitos, mas sim, daremos fruto para a glória de Deus. Ok? Se qualquer dessas outras coisas que eu disse, e outras além, nos vem a consciência e não nos sentimos pesar, contrição, e não nos dirigimos em conversão de nossos comportamentos, não amamos a Deus. Mas, visto que o amor a Deus ainda não é perfeito, visto que temos de andar ainda nessa instabilidade, desse estado de coisas que vivemos, nós, como cristãos que amamos a Deus, viveremos em frequente arrependimento e confissão. Essa é a nossa jornada, irmãos. Tem uma coisa errada conosco se a gente não está vivendo em confissão e arrependimento. Os que amam a Deus viverão em confissão e arrependimento. Não é? Eu vou contar um testemunho aqui, não vou dizer o nome da pessoa, porque não vem ao caso, mas um irmão disse que soube disso esses dias, que em uma determinada ocasião, alguém lhe xingou, e ele devolveu o xingamento. Pum, pá, pum, bateu, levou. Ele voltou em casa, chegou em casa, começou a chorar profundamente por isso. E saiu correndo atrás desse camarada que aquele tinha xingado de volta. E quando ele encontrou o cara na rua, o cara saiu correndo dele. A cena curiosa até. E o que ele fez depois? Abraçou com esse cara e começou a chorar e pedir perdão. Não somos perfeitos, mas amamos a Deus e nos arrependemos quando pecamos. Essa é a nossa jornada. Se há alguma coisa diferente disso, meu irmão, revisite, por favor, a sua fé. Peça a Deus, Senhor, me dá um novo coração. Um coração que vem do Senhor para mim, um novo nascimento. Entende? Essa é a nossa jornada de fé. Sim, apesar de tudo, você ama a Deus. Mesmo em nossas fraquezas, se você o deseja, considera Ele o seu tesouro, você quer honrá-lo, você quer satisfazer-se nele, admirá-lo em si mesmo, apesar dos seus dons e nos dons dele, você o ama. Ainda que não seja perfeito, já é real, irmãos. Já é real. O homem natural, ele diz que se exploda, que vai ele e toda a sua geração para o inferno, não quero nem saber desse miserável que me xingou, eu devia ter dado nele. Mas aquele que nasceu de Deus não, irmãos. Aquele que nasceu de Deus não. Entende? Isso testifica que estamos em Deus. Amém? Você está em Deus. Você não caminha perfeitamente, mas já caminha dando testemunho da glória de Deus na sua vida, do amor a Deus. Amém? O que já aconteceu de ruim a você, querido?
O que marcou você com um trauma? O que o assombra? O que ainda faz você chorar? Há experiências muito difíceis nessa vida, queridos. Experiências horrendas, que nós experimentamos muito mal, que nos faz sofrer muito mesmo. Sabe, eu queria que você não ignorasse essas coisas aqui. O que o marcou traumaticamente, o que já aconteceu de ruim com você, o que assombra você, o que faz você chorar. Deixa eu te dizer uma coisa, entenda isso, por favor, pelo amor de Deus. Isso aconteceu para o seu bem. Você não entende ainda. E talvez você não vai entender ainda nessa vida. Mas isto aconteceu para o seu bem. Por quê? Você ama Deus? Você foi chamado por Deus? Então isso contribuirá para o seu bem último, querido. Certo? Na luz da eternidade não há dor que não fará sentido. Não há sofrimento que nós não entendamos seu encadeamento nesse processo de nos levar para aquilo que Deus nos chamou. Tudo o que acontece com você, se você está em Cristo, é para o seu bem último, ainda que você não entenda agora. Para aqueles que são chamados por Deus, aqueles que, a partir de então, passam a amar a Deus, tudo vai bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Amém, queridos? Confia nisso, irmão. Não haverá aflição, não haverá angústia, não haverá tribulação que você não vá saber como encará-la. À luz de entender o que Deus já fez por você e aquilo que Ele fará ainda na glorificação eterna. Coloque-se em pé. Feche seus olhos. Apresente-se diante de Deus neste momento, em confissão. Se estamos experimentando um tempo na nossa vida cristã de dureza, se nós estamos experimentando um tempo de não viver quebrantamento, de não andarmos em confissão e arrependimento, peça ao Senhor para que Ele possa quebrantar seu coração. Se você ainda não recebeu esse chamado de Deus, pelo qual você começa a amá-lo, ore por isso. Eu passei muitos anos dizendo: Senhor, não me deixa morrer sem ser salvo. Entende? Ore por isso, suplique por isso a Deus, peça isso ao Senhor. E se há qualquer tribulação que faça você duvidar, à luz dessa palavra que você ouviu hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, confie. Todas as coisas contribuirão para o seu bem. Senhor Deus, que rocha sólida, que granito, que montanha o Senhor estabelece sob os nossos pés, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos chamou. Não há nada em nós pelo que pudéssemos receber do Senhor a sua atenção. Pelo contrário, só havia em nós desobediência, só havia em nós rebeldia. Mas a tua graça, Senhor, que alcança a todos os tipos de homens, nos alcançou. E o Senhor nos chamou pelo nosso próprio nome. Que dia lindo, obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar, abrir nossos olhos, desagravar os nossos ouvidos. Ah, chamado poderoso que dá vida ao que está morto. Tua voz, Senhor, vibra como o som de muitas águas. Tua voz destrói montanhas. Tua voz deu parto à luz. A tua voz nos chamou à vida. E nós te agradecemos, porque por causa deste chamado, nós começamos a aprender a amar a Ti. Obrigado, Senhor, porque embora imperfeito esse amor, ele já é real.
Obrigado porque não vem de nós amarmos a Ti, vem do Senhor mesmo. Nós só Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E como fruto deste amor, nós aprendemos a começar a amar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a que nós vivamos em resposta a esse amor, Senhor, em obediência. Que nós possamos desejar honrar Teu nome e que sempre que falharmos, nos ajuda com a Tua misericórdia, para que voltemos em arrependimento rapidamente, tão brevemente quanto possível. Eu Te peço, nos atrai a Ti sempre e constantemente, porque o Senhor é o nosso deleite, e a nossa alegria, e o nosso prazer, e a nossa satisfação, e o nosso tesouro, e o nosso bem, e tudo que temos, e tudo que precisamos hoje e para sempre. Obrigado por essa segurança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É o que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, amado.